gostaria de, nessa hora, convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia ou acompanhar no telão o texto que nós vamos nos basear para a mensagem desta manhã, que está lá em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, os versos de 6 a 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, e os versículos de 6 a 11. Diz a palavra do Senhor assim: No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: Eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Amém. Vamos curvar a nossa cabeça mais uma vez. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, e estamos diante da Tua Palavra. Nós Te louvamos, ó Deus, porque nós podemos ler a Tua Palavra. Nós Te louvamos, ó Pai, porque nós não somos impedidos de, Senhor, ler e meditar na Sua Palavra. Nós, ó Deus, Te somos gratos, porque estamos aqui, Senhor, na Tua casa, nesta manhã, Deus, para Te honrar, para Te glorificar, para adorar o Seu nome, para adorarmos na beleza da Sua santidade, Senhor. Nós, ó Deus, Te somos gratos, porque neste momento podemos, Senhor, meditar na Tua Palavra, podemos, ó Deus, receber o alimento espiritual, Senhor, que vem, Senhor, diretamente dos céus para nós, para o nosso coração. Nós pedimos, ó Pai, nesta manhã, Pai amado, que o Senhor, ó Deus, derrame sobre nós o Teu bálsamo, derrame sobre nós o Teu óleo santo. Derrame sobre nós, ó Pai, Deus, tudo aquilo que nós necessitamos, que o nosso coração, Deus, que a nossa mente, que a nossa alma, Senhor, que o nosso espírito, nesta manhã, possa estar todo, Deus, envolvido na Tua Palavra, para que dela nós possamos, ó Deus, tirar proveito, para que dela, Deus, nós possamos tirar sustento para a nossa vida. Deus, olha para nós nessa manhã com o Teu olhar de graça, olha para nós, ó Deus, nesta manhã com o Teu olhar de misericórdia. Deus, vê em nós aquilo que precisa ser consertado, vê em nós, ó Deus, aquilo que precisa ser, ó Deus, mudado, restaurado, ressignificado, Senhor. Porque estamos aqui, Deus, para receber uma porção que vem dos céus. E não estamos aqui, ó Deus, para cumprir com um propósito. Porque se fosse assim, Deus, era melhor nós termos ficado em casa, dormindo, Senhor. Era melhor que a gente tivesse ido passear. Era melhor que a gente tivesse ido, Senhor, aproveitar esse dia ensolarado. Mas, ó Deus, nós estamos aqui porque queremos receber de Ti. Queremos receber, ó Deus, uma palavra que vem dos céus. Queremos receber uma palavra desafiadora. Queremos receber, ó Deus, uma palavra que venha nos confortar. Queremos, ó Deus, receber uma palavra que venha nos avivar. Queremos, Senhor, receber uma palavra que venha nos alimentar e transformar a nossa vida. Por isso, Deus, nós Te pedimos que a gente aproveite bem, ó Deus, esses minutos que temos aqui. E que ao final, ó Deus, dessa mensagem, o nosso coração
a nossa vida possa ser de fato e de verdade transformada. Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Esse é o ano da cura. Aliás, deixa eu abrir um parênteses, porque esse ano a gente viu muitas pessoas enfermas. E eu creio que Deus está nos ensinando a orar por essas pessoas, a clamar pela cura dessas pessoas. E abrindo ainda outro parênteses, cadê o Gilberto? Ô Gilberto, eu esqueci de você, agora você vai vir aqui. É sobre cura, então, irmãos, eu estava falando. O Gilberto vai dar um testemunho. Eu falei, Gilberto, fica ali que você vai dar o testemunho. Aí eu esqueci. Mas agora ele vai dar o testemunho do que Deus fez na vida dele durante essa conferência. E temos mais pessoas que foram curadas, que vão dar testemunho, mas no próximo domingo. Amém. Toda a honra e toda a glória é daquele que nos fortalece, Jesus Cristo. É com muita alegria que eu estou aqui, porque eu quero compartilhar com vocês um milagre, né? O sobrenatural de Deus, na verdade. Eu achava que já tinha sentido tudo por parte de Deus na minha vida, mas não era, tinha me enganado. Aqui no primeiro dia, né, sexta-feira, eu vou compartilhar no início, porque eu fui pego numa manhã, umas dores no corpo, não sabia o que, fui ao médico, exames, e alguns não constataram nada, mas eu confiei no Senhor, né? Falei, seja o que Deus quiser. Comecei a emagrecer, emagreci mais ou menos 12 ou 13 quilos em 20 dias, sem saber o que era. Não sentia fome, preocupei muito a minha família, mas ali dentro de mim havia uma confiança, porque eu creio, nós cremos que Deus tem um propósito na nossa vida, né? Eu creio muito nisso. E nessa sexta-feira, nesse dia, eu estava com 62 quilos, mais ou menos 61 quilos. Para quem me conhece, eu sou meio gordinho, né? Mas emagreci. E o propósito Deus tinha na minha vida mesmo. Porque na sexta-feira, na verdade, uns dias antes, o pastor foi até a minha lanchonete e falou comigo para mim vir na sexta-feira, que era muito importante. Eu estava, naquele dia, com dor no corpo, doía meus ossos todos. E na sexta-feira ficou pior ainda, eu pisava, doía tudo. Mas o inimigo falou no meu ouvido, não, vai descansar, você está doente, você vai lá fazer o quê? Mas Deus falou ao meu coração, vai que você vai ser curado. Eu vim. Não podia dirigir, pedi para o irmão da minha IB me trazer, né? A gente trouxe, fiquei aí. Na hora do louvor eu não conseguia ficar em pé, fiquei sentado. Mas ali, confiante, que naquele dia Deus ia fazer um milagre. O sobrenatural. Era muito forte a dor. E minha oração naquele dia foi que Deus me levasse. Falei, Senhor, me leva. Se for a tua vontade, né? Porque a dor nos ossos é muito forte e a gente não aguenta. Mas eu vim. Chegando aqui, fiquei sentado ali, levantava, sentava, até que fui chamado aqui na frente. Eu vim com toda a fé. Chegar aqui, fizeram uma oração, aí vocês sabem, quem estiveram aqui, eu senti o sobrenatural de Deus, eu senti o mover do Espírito Santo dentro de mim, com todo o poder, como eu nunca havia sentido. E ali naquela oração, eu perdi o sentido. Parece que eu caí, né? Fiquei deitado aí. Mas, quando eu fechei meus olhos e senti que eu estava caindo,
eu senti o céu abrir. Eu vi uma claridade muito grande tomando conta de mim. Eu ali fiquei, só ouvi as vozes, né? Mas não conseguia levantar. Eu pensei comigo, Senhor, me cura. Essa enfermidade que eu nem sei o que é. O dia da semana estava bem. Depois disso, quando me levantaram, Deus me despertou. Senti uma paz tão grande dentro da minha alma. O Espírito Santo ali, transformando a minha vida. Eu já não sentia nenhuma dor. Nada, nada. Amém. Então eu pude ver que Deus é maravilhoso. Não desista por nada desse mundo de Deus, de Jesus, porque Ele está sempre preparado para nos socorrer. Eu senti isso. E nesse dia, foi muito, saí aqui alegre. Parece que eu até corri aqui. Eu falei, não sentia nada. Eu falei, glória a Deus, né? O Deus é bom. Deus tem muito mais para a gente, tem muito mais para nós, né? Não desanime não por causa de uma doença ou porque algo tenha acontecido na tua vida. Coloca na mão do Senhor. Ele é fiel e justo para te levantar, para te socorrer. Eu agradeço muito a Deus e pelas orações dos irmãos também, que eu sei que isso é muito bom. Toca o coração de Deus. Amém? Então Deus abençoe a todos. Amém. Então, como eu estava falando, esse é o ano da cura. E por ser o ano da cura, a gente precisa orar mais para que os irmãos sejam curados. E eu creio que isso é só o começo, irmãos. Porque não vai ser só o 2024. Deus vai continuar curando. Deus vai continuar restaurando vidas neste lugar. Eu creio nisso. E eu gostaria de, nessa manhã, pregar sobre uma outra cura que Jesus realizou. Se trata dessa cura do homem que tinha a mão atrofiada. Se você vir em outras versões, diz que o homem tinha uma mão ressequida, que o homem tinha uma mão mirrada, mas é tudo a mesma coisa. E nós sabemos que cada milagre, e nós sabemos que cada cura de Jesus, que Jesus fazia, não tinha só um efeito material, não tinha só um efeito físico, né? Que era grande, que era gigantesco, como também que cada um deles tinha um significado todo especial para todas as pessoas. E em todos esses eventos, sejam eles milagres, sejam eles curas que Jesus efetuou, sempre haverá lições que devem ser tiradas para as nossas vidas. Quem crê nisso? E o texto diz que era um sábado. Era um sábado. Um sábado qualquer na vida das pessoas, um sábado qualquer no ministério de Jesus Cristo. E neste sábado houve um episódio controverso, entre vários episódios de controvérsia que envolviam a pessoa de Jesus. Se a gente ler a Bíblia, ler os Evangelhos, nós vamos ver que sempre havia episódios de controvérsia que Jesus estava envolvido. E tanto neste quanto nos outros episódios de controvérsia, elas ilustram como Jesus ia perdendo a sua popularidade. E como foi crescendo o fato dele ser repelido pelo povo. É lógico, com a influência significativa dos líderes e das autoridades de Israel. Pode-se dizer que as atividades de Jesus, elas provocavam a ira dos líderes religiosos dos judeus. Esse texto que nós lemos é um exemplo disso. E como
É como se alguém pudesse dizer: se Jesus fez alguma coisa, se Jesus faz alguma coisa que desagrada os líderes dos judeus, então aquilo que Jesus fazendo está certo. Se Jesus está fazendo alguma coisa que está desagradando aqueles líderes, é porque Jesus está fazendo a coisa certa. E, amados, se houvesse na época os institutos de pesquisa, né? Se tivesse o Ibope, se tivesse o Datafolha, esses institutos, eles mostrariam aqueles gráficos que apontam quando uma pessoa, né, geralmente um político, cresce ou cai em popularidade. Aí lá no Jornal Nacional, diria assim: saiu a última pesquisa do Datafolha, a popularidade de Jesus caiu. Com margem de 2% para mais ou para menos, a popularidade de Jesus estava caindo. Para que os irmãos possam entender melhor, amados, este episódio que aconteceu em uma sinagoga, não se fala qual sinagoga, mas provavelmente na sinagoga da cidade de Cafarnaum. Ela explica bem as relações de Jesus para com a observância do sábado. Explica também o crescente afastamento entre judeus, né, entre Jesus e as autoridades religiosas dos judeus. A verdade, como todos nós sabemos, é que essas autoridades religiosas procuravam motivos para acusarem Jesus e eventualmente pudessem levar Jesus ao tribunal e condená-lo à morte. Tirando aqueles que eram curados por Jesus, eram restaurados por Jesus, as autoridades religiosas faziam um movimento de que as pessoas começassem a ver Jesus como uma pessoa impopular. E neste afã de acusar Jesus a qualquer preço, de acusar Jesus sob qualquer pretexto, aqueles líderes religiosos começaram a palmilhar por um terreno extremamente escorregadio. Eles estavam tão cegos, eles estavam tão obstinados, eles estavam tão obcecados em acusar Jesus de blasfêmia, que eles estavam se apegando sobre se Jesus podia ou não curar num sábado, num dia de sábado. Irmãos, que coisa mais tosca, que coisa mais absurda. Mesmo assim, a lei determinava certas provisões para que se praticassem determinados atos de misericórdia em dia de sábado, que era o dia do descanso dos judeus. Atos de misericórdia que envolvia até mesmo o benefício feito a animais irracionais. Por isso que num dos textos diz, Jesus perguntando: mas se uma ovelha cair lá num lugar, sendo um sábado, você não vai lá para salvar essa ovelha? Porque os rabinos, eles só permitiam a cura em dia de sábado quando a vida do homem corresse certo perigo. Amados, isso era o cúmulo da estupidez religiosa e humana. Esse excesso de rigor religioso beirava a total insensatez. E aquilo que aconteceu naquela sinagoga mostra isso. Os líderes estavam querendo pegar Jesus em alguma falta, entre aspas, e estavam vendo se Jesus ia curar alguém no sábado, porque não era permitido, segundo eles, curar num sábado. Como eu disse, era o cúmulo da estupidez, era insensato, mas eles queriam reunir provas contra Jesus para tirarem Jesus do circuito. Eles queriam afastar Jesus do circuito, queriam tirá-lo, queriam removê-lo, porque Jesus incomodava esses líderes. Então, era sábado, e Jesus entrou naquela sinagoga para ensinar, como ele sempre fazia. E eu gostaria de meditar em alguns pontos especiais nessa passagem bíblica que sejam altamente significativos para nós nessa manhã. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que Jesus conhece as necessidades básicas e fundamentais da sua vida. Amém, irmãos? Jesus conhece as necessidades básicas e fundamentais
da sua vida. O texto do Evangelho segundo Lucas nos diz que havia um homem naquela sinagoga que tinha uma das mãos atrofiadas. E diz, somente no texto de Lucas, porque esse texto está em Mateus e Marcos e Lucas, mas somente Lucas aborda que ela era a mão direita do homem. E é muito importante para nós entendermos esse texto, saber que as mãos têm uma extrema importância, tanto para aqueles que são judeus, quanto para que não são. As mãos, amados, são uma das estruturas anatômicas do corpo humano, dotadas da maior complexidade funcional e um dos órgãos mais importantes de todo o corpo humano. Elas são responsáveis por uma grande variedade de funções, que vão desde movimentos delicados até tarefas que exigem força. É uma das partes do corpo que tem maior sensibilidade e percepção das coisas que estão ao nosso redor. Se você, por exemplo, não consegue ver, mas você começa a tatear as coisas, você sabe. A sua mão indica aquilo que você está tocando. Elas são responsáveis por movimentos delicados. Elas são responsáveis por movimentos precisos. Elas são usadas para explorar e modificar o ambiente à nossa volta. Elas têm a capacidade de pegar objetos, grandes ou pequenos. Em outras palavras, meus amados, as mãos são essenciais para qualquer coisa que fazemos, desde tarefas domésticas até atividades profissionais. Desde as mais simples tarefas até as mais complexas. Veja, por exemplo, uma pessoa que toca violão, que toca guitarra, usa as mãos, porque senão não conseguiria tocar, piano, etc. E outras coisas que se faz com as mãos. E a falta de uma das mãos pode significar a impossibilidade de trabalhar ou grande dificuldade para isso. Como também de buscar a provisão, de buscar o sustento para si e para a família. E diz o texto sagrado que a mão com o problema daquele homem era a mão direita. E com a mão direita se abençoava, com a mão direita que se comia, com a mão direita se faziam aquelas coisas que nós chamamos de puras, diferente das coisas que se faziam com a mão esquerda naquela época lá no mundo oriental. Imagine então, amados, naquela sociedade tão religiosa, um homem utilizar as mesmas mãos, a mão esquerda, para tocar o puro e impuro, para tocar o santificado e o não santificado. Não era nem um pouco fácil, usar a mesma mão para tocar o sacro e o profano. Então, a falta de uso da mão, especialmente o da mão direita, também criaria problemas para o exercício de certas atividades, para o exercício de determinadas profissões. E o texto nos mostra que a mão direita daquele homem estava literalmente seca, estava atrofiada, sem condições, impossível de ser usada. Imagine essa situação, irmãos. Imagine você, se você não tivesse uma mão perfeita, atrofiada, se ela fosse seca. Imagine as atividades que você exerce sendo exercida apenas por uma mão que não é a dominante. Por exemplo, no meu caso, a mão esquerda. Já pensou se eu tivesse só a mão esquerda para utilizar? E nesse episódio da cura desse homem na sinagoga, Jesus ele manifestou a empatia que ele tinha com a humanidade. Enquanto os líderes estavam preocupados se Jesus ia curar ou não, Jesus estava olhando para as necessidades das pessoas. Ele tinha empatia para com o homem. Ele se colocou no lugar daquele homem para sentir o que aquele homem estava sentindo. Na religião judaica faltava o elemento da simpatia, da empatia, da misericórdia, pois só continha regras severas e negativas. Só existiam regras absurdas, só existiam regras esdrúxulas, dentre as quais aquele que proibia curar alguém num dia de sábado. Mas Jesus Cristo, como eu disse, ele tinha empatia para com todos os homens,
pois Ele conhece as necessidades da nossa alma. Ele conhece a necessidade da minha alma, Ele conhece a necessidade da sua alma, do nosso ser. Ele sabe o que é necessário, Ele sabe o que é fundamental para nós. E Ele mostrou que a verdadeira religião, amados, deve refletir o amor, a bondade, a simpatia, a empatia pelas pessoas. E eu gostaria de que você saísse daqui hoje, amados, sabendo de uma coisa, que Deus sabe exatamente tudo da sua vida. Deus sabe exatamente tudo da sua vida, todos os pormenores, porque Jesus tem empatia para com você, e Ele sabe de tudo o que é essencial e necessário para a sua vida. Talvez eu não saiba, talvez o seu irmão do lado também não saiba, talvez a sua família não saiba, talvez os seus amigos não saibam, mas Jesus sabe aquilo que você precisa. Jesus tem a ciência daquilo que você necessita na sua vida. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar, de destacar. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que Jesus nos vê e nos alcança. Amém, irmãos? Jesus nos vê e nos alcança. Certamente aquele homem passou por grandes adversidades físicas, né? Não podia trabalhar com a mesma desenvoltura. Provavelmente ele sentia muita dor ou vergonha pela sua condição física. E era um grande problema para ele, porque não havia a medicina, não havia a ciência, não havia os recursos como nós temos hoje. Eu creio que as pessoas, ele mesmo, se via como uma pessoa inútil. Tal como, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue. Ele se via uma pessoa que não tinha utilidade mais, com aquela mão que não conseguia fazer nada, que debilitava ele, que impedia, que limitava a sua vida. E entre todos os que ouviam Jesus, naquele dia na sinagoga, aquele homem da mão atrofiada se destacou. Você está entendendo, irmãos? O homem da mão atrofiada se destacou. Não pela sua posição social, porque o texto não diz quem ele era, mas não foi por causa disso. Nem pela sua beleza, não sabemos se ele era bonito, se era feio, se era alto, se era baixo, se era gordo, se era magro, se tinha olhos azuis ou não. Nem pela sua religiosidade, mas ele se destacou por aquele incômodo problema na sua mão direita. Não se sabe muitas coisas sobre este homem, na verdade não sabemos quase nada, apenas que era alguém que estava com uma enfermidade, ou com uma doença na sua mão, e se ele estava ali, provavelmente estava muito mais interessado, irmãos, em ouvir a palavra de Deus, em ouvir a palavra de Jesus Cristo, em ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo. Nada naquele texto nos mostra que aquele homem tivesse entrado ali na sinagoga para ser curado. Ele estava ali porque ele queria ouvir uma palavra, ele estava ali porque ele queria ouvir um ensinamento acerca das coisas de Deus trazidas por Jesus Cristo. O homem daquela mão ressequida, atrofiada, diz o texto que ele estava em silêncio, ele não pediu nada. Veja, irmãos, ele estava numa situação passiva. Ele estava querendo apenas ouvir o mestre falar, o mestre ensinar. Ele não clamou por Jesus, como fez o cego Bartimeu, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo falava, os discípulos: cala a boca, mano. Para, não interrompe, não atrapalhe o mestre. E ele: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não foi como aqueles 10 leprosos de um povoado entre Samaria e Galileia, que gritavam em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Lá distante, Jesus passando, eles se agitando: Jesus, filho de Davi, mestre, por favor, tem piedade de nós. Aquele homem na sinagoga não fez isso. E nem mesmo como apenas um deles, se você ler a história,
o que era samaritano voltou a Jesus e prostrou-se aos seus pés em súplica e em adoração, agradecendo pela cura que ele havia alcançado. Aquele homem não fez nada disso. Ele também não se humilhou como aquela mulher cananeia, pedindo as migalhas que caíam da mesa do seu Senhor. Não, aquele homem da sinagoga estava ouvindo apenas, estava ali silencioso, com a sua mão atrofiada. Ele simplesmente estava lá, ele não se manifestou, ele não esbravejou, ele não bradou, ele não reivindicou, ele não gritou por um pedido de socorro. Ele simplesmente estava lá, quieto, e isso foi o suficiente para que Jesus o percebesse. Provavelmente aquele homem estava em um canto da sinagoga, mas Cristo naquele dia foi capaz de olhar e ver a situação que aquele homem vivia. Os líderes tentando acusá-lo. Ele entra na sinagoga para ensinar. E ali ao derredor dele, ele observa aquele homem com um problema na sua mão. Provavelmente aquele homem estava em um canto da sinagoga, mas Cristo naquele dia, foi capaz de olhar e ver a situação que aquele homem vivia. Jesus, ele se compadeceu. Jesus, ele olhou. Jesus, ele percebeu. Amados, quando nós estamos em momentos difíceis, quando nós estamos em situações complicadas, pensando que ninguém está vendo para a nossa situação, Deus está olhando. Amém, irmãos? Deus está olhando. Pode ser que o seu irmão, o seu vizinho, o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, o seu filho, não consiga perceber, mas Deus percebe a sua vida. Deus olha para você e vê as suas necessidades. Na verdade, amados, esse texto é impróprio para se falar do esforço humano de se alcançar bênçãos. Talvez você esteja aqui nesta manhã e está quieto, mas tem alguma coisa que te incomoda, tem alguma coisa que te oprime, tem alguma coisa que está te impedindo de fazer grandes realizações, mas você está aqui apenas para ouvir. E eu quero dizer que Jesus está olhando para você nesta manhã. E Jesus está olhando para a sua dificuldade. Eu posso não estar vendo, mas Jesus está vendo. E eu quero dizer que Jesus já contemplou a sua vida. E que Jesus irá exercer a sua misericórdia com você nesta manhã. Amém? Se você acredita, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus, porque Jesus nos vê. Jesus nos percebe. Jesus Ele é empático conosco, Ele olha para nós e sabe das nossas necessidades, mesmo que você nunca tenha dito para ninguém, mesmo que você nunca tenha esbravejado, talvez você nunca tenha falado nada para o Senhor em oração, mas Ele olha para você nesta manhã. E a terceira coisa que eu gostaria de destacar é que Jesus te chama para sair do lugar de onde você está, amém? Jesus te chama para você sair do lugar onde você está. E nós não sabemos porque esse homem não clamou a Jesus pedindo um milagre. A gente sabe que, como eu falei, muitas pessoas quando viam Jesus passar, começavam a gritar, começavam a manifestar o seu desejo de ser curado, como aquela mulher que tocou na orla das suas vestes para ser curada. Mas nós não sabemos por que esse homem não agiu assim. Não sei se era por medo, não sei se era por insegurança, ou se era por qualquer outra razão, não importa. O que importa é que Jesus o viu, Jesus o alcançou e Jesus disse para ele, venha para o meio, amém? Fala assim, venha para o meio. Venha para o meio, amados. Significa, saia da margem. Significa, vem para a vida. Venha para a vida em abundância. Venha para o meio. Venha para o meio significa essas coisas, porque quando Jesus
chega, e Jesus chegou. E quando Jesus chega, alguma coisa vai acontecer. Quando Jesus chega, irmãos, nada permanece como está. Nada permanece como é, como as pessoas estão. As pessoas não permanecem as mesmas. Quando Jesus chega, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa acontece. Quando Jesus chega, as coisas não permanecem como estão. O homem obedeceu, sua mão estava ressequida, mas o coração dele não estava. Muitas vezes Jesus quer que a gente venha para o meio, ou permite que a gente fique no meio, naquele lugar de exposição, no centro, onde as pessoas possam ver, não para nos envergonhar, mas para que, porque é lá que Ele quer fazer um milagre, para que todos possam contemplar o maravilhoso amor que Deus tem para com a vida dos seus filhos. Por isso Ele fala, venha para o meio. Perceba, irmãos, que a ordem é específica e é para todos, mas só vão aqueles que têm fé para ser curados. Só aqueles que têm fé. Só aqueles que têm fé para serem libertos do seu mal. Jesus disse, levanta-te e vem para o meio. O Senhor estava dizendo, sai do lugar do seu opróbrio. Ou seja, saia do lugar da tua vergonha e vem para o meio. Não fique mais aonde você está, aí na margem, ao derredor. Dê um passo de fé e venha para o meio. Na sinagoga, não era essa disposição que nós temos. Hoje aqui, eu estou aqui à frente, pregando, e vocês estão aí nas fileiras, uma atrás da outra. Naquele lugar era diferente. Quem estava pregando, quem estava ensinando, ficava no centro e as pessoas ficavam em volta. Jesus estava dizendo, venha para o meio, venha para onde eu estou, venha para o lugar de cura, venha para o lugar da transformação, saia do seu lugar, saia dessa incredulidade, saia dessa passividade e vem para aqui, vem para o meio, vem para o lugar de cura, venha para o lugar da provisão, venha para o lugar da transformação, venha para o lugar do milagre. Ouça, meu irmão, Jesus quer promover a cura, amém? Ele quer promover a libertação, e para que isso seja possível, para que isso seja realizável, Ele chama os que estão à margem, aqueles que estão envergonhados, com alguma situação física, talvez com alguma situação emocional, talvez com alguma situação mental, psicológica, psíquica, alguma situação, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, que os tornam inabilitados, debilitados, ressequidos, atrofiados, paralisados, doentes. Ele diz, vem para o meio. Vem para o meio. Fala para o seu irmão, vai para o meio, irmão. Jesus te chama para o meio a fim de que Ele mesmo possa entrar nas áreas da sua vida para estabelecer propósitos e para fazer mudanças. Mas você precisa ir para o meio. Então, meu amado, levante e vá para o meio para receber uma revelação de Deus. Levante e vá para o meio para sair dessa depressão, dessa situação que o deixa para baixo. Levante e vá para o meio para ficar numa posição onde Deus possa operar na sua vida um milagre. Saia dos cantos, saia da volta e vá para o meio. Se não houver esse levantar, amados, se a fé não for exercida, se você ficar prostrado no chão, se não houver um passo na direção de Cristo, pode ter certeza de que ficará muito difícil você ser curado e restaurado. Por isso ele diz assim, sai daí e vem para o meio. Então, meu querido, venha também para o meio, amém? Venha para perto do altar. Chegue perto do fogo, irmãos. Chegue perto das pessoas que estão perto de Deus. Seja amigo daqueles que são amigos de Jesus. E isso fará toda a diferença na sua vida.
Se você está sendo atraído por pessoas que estão distantes de Deus, você vai continuar distante de Deus cada vez mais. Mas se você for em direção ao fogo do Espírito, se você for em direção daqueles que são de Deus, daqueles que têm o fogo do Espírito Santo, se você vier na direção daqueles que são servos de Deus, que são amigos de Deus, que são homens de Deus, que são mulheres de Deus, você também vai ser de Deus. Então vá para o meio. Vá para o meio, e quando Jesus diz levanta-se e vá para o meio, então você tem que ir para o meio. Você fala assim: Jesus, eu estou indo. Amém, irmãos? Fala: Jesus, eu estou indo agora, eu estou indo já, eu estou querendo sair dessa situação, desse embaraço, dessa mornidão. Eu quero sair dessa situação de paralisia na minha vida. Eu já estou indo, Senhor. Você tem que falar: Jesus, eu estou indo. Jesus, eu já estou indo. Não fique às margens, amado. Não fique prostrado. Não fique depressivo. Levante-se para receber algo novo e poderoso de Deus para a sua vida. Sai do canto e vai para o meio. Amém? Sai do canto e vai para o meio. Mesmo que você não queira chamar a atenção, mesmo que outras pessoas não gostem, nem que as outras pessoas dizem: mas isso é injusto, porque ele é um picareta, porque ele é um profano, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele não é digno. Ninguém é digno, irmãos. O digno somente Jesus. Ele está chamando: vem para o meio. Vem para o meio nesta manhã. E em quarto e último lugar, para que o milagre aconteça, você precisa crer e obedecer. Amém? Crer e obedecer. Veja, irmãos, Jesus disse ao homem para ele se levantar, e ele se levantou. Ele disse para o homem ir para o meio, e o homem foi para o meio imediatamente. E eu ouvi Jesus mandando que ele estendesse a mão, e ele agiu na hora. Sua mão estava mirrada, atrofiada, mas a sua confiança em Jesus não estava. Jesus falou: estende a mão, e ele estendeu as mãos. Obediência imediata, restauração imediata. Diante de uma ordem do Senhor Jesus Cristo, a decisão mais inteligente de se tomar é obedecer sem titubear, irmãos. Jesus ordena aquele homem: estende a mão. Mostra o lugar da paralisia. Mostra o lugar que tanto te incomoda, que tanto te faz uma pessoa imóvel, te traz imobilidade. Mostra aqui aquilo que tanto te traz vergonha. E a atitude do enfermo para receber a cura, amados, deve ser também a nossa disposição também, a nossa atitude. Ele se levantou e foi para o meio. Ele estendeu a mão. Ele saiu de onde estava. Ele foi aonde Jesus estava. E a sua mão foi restaurada. Muitas vezes, amados, o ato de obedecer às ordens de Jesus são atitudes de fé que trará a cura, que trará a salvação para você. Jesus poderia ter ido até o enfermo, mas ele pediu para que ele se levantasse e fosse até ele. Lembrando que ele foi envergonhado, mas ele retornou restaurado e feliz por causa da cura que ele havia recebido naquela manhã. Ninguém que vai até Jesus, amados, deixa de receber bênçãos de cura física, de cura emocional, de cura espiritual. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso, amados? Amém. Aquele que vai a Jesus nunca deixa de receber as bênçãos. Aqueles que vão a Jesus com integridade, com sinceridade do coração, nunca serão esquecidos, nunca serão abandonados. Hoje, Jesus chama aquilo que está enfermo, aquilo que está ressequido, aquilo que está atrofiado na sua vida. Ele estende para Jesus. Estende agora hoje para Jesus, seja lá o que for, porque Jesus está presente para te dar a cura, para te libertar e trazer saúde onde havia enfermidade. Posso ouvir um glória a Deus? Pode ter acontecido de alguma situação, como talvez decepção, frustração, mágoas, ressentimentos, pecados.
E estas coisas se deixou paralisado nas coisas espirituais. Mas talvez você nem está clamando. Talvez você está aí quieto. Não está pedindo a cura. Não está pedindo a restauração. Talvez você veio hoje aqui só para ouvir. Mas Jesus olha para você, Jesus alcança você, Jesus chama você, Jesus vai tocar na sua vida nesta manhã. Jesus, Ele vê, Ele te alcança. E Jesus te chama, vem para o meio, vem até mim. Eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero te abençoar. A única coisa que Jesus pede de você é sua fé e sua obediência. O resto é com Ele, irmãos. Amém? Ele só pede de você fé. Ele só pede de você a obediência. Porque o resto é com Ele. Será que você é capaz disso nesta manhã? Eu gostaria que você se colocasse de pé. E para concluir essa mensagem, eu digo que Jesus não mudou. Ele é o mesmo, eternamente. A sua palavra tem a mesma autoridade hoje quando ela tinha no passado. E se você crer, algo extraordinário pode acontecer com você. Talvez seu caráter esteja atrofiado. Talvez a sua vida emocional esteja ressequida. Talvez seus relacionamentos estejam mirrados, estejam sem vida. Talvez o seu casamento já tenha perdido a alegria, o entusiasmo. Talvez a sua vida financeira esteja seca. Eu quero dizer que Jesus pode dar vitalidade àquilo que está atrofiado. Jesus pode dar vitalidade àquilo que está atrofiado. E a obediência é uma ordem de Jesus, porque ela coloca ponto final em muitos sofrimentos. A obediência coloca um ponto final nos sofrimentos. Como você vai sair daqui hoje, meu irmão? Como que você vai sair hoje daqui, minha irmã? Curado, perdoado, liberto, salvo, transformado? Como que você vai querer sair hoje daqui? Hoje é o dia de você pôr um fim em todo o seu sofrimento. E eu gostaria que viesse rapidamente aqui à frente todos aqueles que querem receber uma oração. Vamos falar que aqui é o meio. Aqui na frente, vamos transformar em frente, no meio. E se você der esse passo de fé hoje, eu creio que Jesus vai tocar na sua vida. Venha para frente. Se você tem alguma coisa que você ainda não clamou a Deus, se tem alguma coisa que ainda você quer pedir a Deus, mas você não teve coragem, alguma transformação, alguma cura, alguma reabilitação, se você quer, vem aqui à frente, nós vamos orar. Eu gostaria que os irmãos tivessem vindo à frente, aqueles irmãos que oram, aqueles irmãos que estão habilitados para orar, os presbíteros, pastores, os líderes. Venha para cá nesta manhã. Você que quer um toque especial de Jesus, venha para o meio. Aqui é o meio, venha para o meio. Jesus vai tocar na sua vida. Se você tem alguma coisa que ainda você não pediu a Deus, se você hoje entrou aqui calado só para ouvir a voz de Deus está dizendo para você: venha para o meio. Venha para o meio, venha ser tocado, venha ser curado, venha ser abençoado. Então esses irmãos vão orar por você agora. Você vai dizer a ele o que você quer ser curado. Qual é a atrofia que está na sua vida, no seu corpo, na sua mente, no seu coração, na sua alma. Diga agora, porque Jesus olhou para você favoravelmente nesta manhã. Ele olhou para você, Ele alcançou você. Ele quer trazer uma cura. Você precisa apenas obedecer e crer. Você precisa apenas obedecer e ter fé. Venha para cá para nós orarmos, para nós colocarmos a tua vida diante de Deus. Eu tenho certeza de que o Senhor vai tocar em você, porque Jesus tocou naquela pessoa. Ele viu aquele homem, Ele viu a sua necessidade, Ele viu a sua enfermidade, Ele viu a sua dor, Ele se compadeceu, Ele teve empatia, e Ele quer que você venha hoje tal qual aquele homem da mão atrofiada.
Ele quer trazer hoje para você a libertação, o fim do sofrimento,